Vamos completar a missão. Este é o nosso tema. A razão para ele é o texto de Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você já ouviu falar da Grande Comissão? Sabe qual é o significado para a Igreja de Jesus Cristo completar a missão? É cumprir a principal e a última ordem de Jesus. Sim, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos antes de subir aos céus foram: vão e façam discípulos de todas as nações. O precursor das missões modernas, William Carey, traduziu essas palavras de Jesus como a Grande Comissão, uma tarefa a ser cumprida pela Igreja até que todas as nações, tribos, povos e línguas ouçam sobre o Evangelho de Jesus Cristo, como é descrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Como corpo de Cristo, precisamos completar a missão. Afinal, há quase 2000 anos nós a recebemos e ainda não a terminamos. Este é o convite de missões mundiais para todas as igrejas da Convenção Batista Brasileira neste ano de 2023. Vamos completar a missão. Quase 2000 anos depois, com os recursos humanos e financeiros disponíveis, com as novas tecnologias como a inteligência artificial, com o mundo interligado e conectado como jamais esteve em toda a história da humanidade, com centenas de seminários, os mais diversos tipos de treinamentos disponíveis, você talvez possa estar pensando que completar a missão é uma tarefa simples, mas os números nos mostram que não. Mais de 7.000 povos não alcançados. Mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. 90% das pessoas entre os povos não alcançados nunca foram evangelizadas ou nunca encontraram com um cristão sequer. 90% estão em situação de pobreza. Aproximadamente 80% dos povos não alcançados estão localizados em países onde há restrições de moderadas a severas ao trabalho missionário. As religiões predominantes entre os não alcançados são o islamismo, o hinduísmo e o budismo, além de uma boa parcela da população se considerar ateia. Existem pelo menos 2.000 línguas que não têm nenhuma porção da palavra de Deus. A maioria desses povos está localizada geograficamente entre o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia, em regiões de difícil acesso. Isso sem falarmos de 70 milhões de surdos que compõem ainda mais povos não alcançados. Portanto, ainda há muito a ser feito para completar a missão da Grande Comissão. Hudson Taylor foi um missionário pioneiro entre os chineses em meados e final do século XVIII e que deixou um grande legado para a obra missionária. Certa vez ele disse: a Grande Comissão não é uma opção para ser considerada, mas uma ordem a ser obedecida. Jesus, após nos entregar à Grande Comissão, também nos deu a promessa e o incentivo para completar a missão. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como seguidores de Jesus, a nossa única opção é obedecer ao chamado da Grande Comissão e cumprir a missão. Ele nos entregou a tarefa, tem nos capacitado e tem nos dado todos os recursos para realizá-lo ainda neste século. Missões mundiais têm como missão fazer discípulos de Cristo em meio a todos os povos e lugares não alcançados através da mobilização das igrejas para conectar pessoas a Jesus, transformando comunidades e impactando nações com o Evangelho. Todos os obreiros e líderes de missões mundiais estão comprometidos com o cumprimento da Grande Comissão. Em todo o mundo, para cumprir a missão, somos atualmente 1.914 missionários em 80 países. Na região geográfica mais desafiadora, que inclui o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia, estamos presentes em 32 países com 299 missionários. Entre os anos de 2018 e 2022, mais de 184 mil pessoas aceitaram a Cristo nesta região. E mais de 9.000 foram batizadas, sendo 64% dos batismos nessa região. E 69% das nossas igrejas foram plantadas na região no norte da África, Oriente Médio e Ásia. Trabalharemos para que ainda neste século se cumpra a missão da Grande Comissão que nos foi confiada. Você já pensou na força que os batistas brasileiros têm para completar a missão da Grande Comissão? Hoje somos mais de 12 mil igrejas com mais de 3 milhões de irmãos em Cristo.
Se cada igreja adotar um povo para orar, todos os povos não alcançados estariam debaixo da cobertura de oração. A oração é o que move o coração de uma pessoa para receber a Cristo. Se uma igreja se comprometer em oração e em sustento, ela poderá impactar e mobilizar outras igrejas a se envolverem também com a obra missionária. Unidos, alcançamos mais vidas para Cristo. Unidos, levamos a mensagem da cruz aos povos não alcançados e aos corações endurecidos para o Evangelho. Unidos, através de projetos e ações missionárias que visam o desenvolvimento comunitário de um povo, demonstramos de forma prática o cuidado, amor e a soberania de Deus sobre a terra. Com toda essa união e força missionária dos batistas brasileiros, somados aos trabalhos ao redor do mundo, completar a missão da Grande Comissão ainda neste século é um sonho com grandes chances de se realizar. Coloque no seu coração a realização da Grande Comissão como parte do seu princípio de vida, algo intrínseco à sua identidade como seguidor de Jesus Cristo, assim como é para nós missões mundiais. Vamos dar o nosso melhor para cumprir a ordem nos dada por Jesus. Envolva-se indo aos campos, mobilizando sua igreja, pequenos grupos e amigos. Ore pelos povos não alcançados e pelos missionários. Também oferte para que tudo isso seja possível. Sigamos em frente como discípulos de Cristo, pregando a sua mensagem de arrependimento, liberdade e transformação para que Ele seja glorificado e todos venham a ter uma vida na presença de Deus. Vamos completar a missão.